Amém. Graça e paz. Amém. Bom dia a todos. Que bom nos reunimos nessa manhã. Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Nós iremos ler do versículo 5 ao 8. Jeremias capítulo 17, versículos 5 ao 8. É bem provável que você já conheça pelo menos o versículo 5, Jeremias 17, diz assim o texto bíblico que nós entendemos que é a palavra do Senhor para nós. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7 de Jeremias 17: bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Queria te convidar mais uma vez a orar nessa manhã. Feche seus olhos comigo. Deus amado, nessa manhã, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja, nós estamos aqui para receber do Senhor, Pai. Quão precioso é, ó Pai, ouvir o Senhor, Pai. Nesse tempo, então, clamamos para que o nosso entendimento seja aberto, diante de tudo que o Senhor tem para a Tua igreja, Pai, que é Tua, amada, comprada pelo preço da cruz, ó Pai, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, Pai. E aqui, então, pedimos direcionamento, discernimento, Pai, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos diante de um texto bíblico um tanto quanto conhecido, principalmente essa primeira parte, mais conhecido vez ou outra, não para falar o que verdadeiramente ele fala, porque algumas vezes nós nos apropriamos de algumas passagens bíblicas, não para dizer o que ela está dizendo, né, mas para falar o que a gente quer. Por exemplo, esse versículo 5 do 17, né, que em outras versões diz mais ou menos assim, ó, pobre é o homem que confia no homem. E vez ou outra as pessoas pegam esse trechinho e dizem assim, diante de algo que deu errado por confiar no outro, e falam assim, também, já dizia a Bíblia, pobre do homem que confia no homem, dizendo mais ou menos assim, ó, a gente não pode confiar em ninguém não, porque todo mundo é gente ruim. Isso é uma verdade? Segundo o texto bíblico, não necessariamente. Tem algumas coisas aqui que a gente aplica, mas não é dessa forma de que eu não devo confiar em nenhuma pessoa. Ou se eu aplicar dessa maneira, eu vou olhar para a igreja e vou falar assim, a igreja não serve de nada. Porque se eu não posso confiar em uma pessoa, que por exemplo está aqui na igreja, eu vou confiar em quem? Se eu não confio nas relações humanas, quem que eu vou confiar? Então, às vezes a gente vê isso, né? Você, diante de uma frustração, a gente fala isso. Vez ou outra, atendendo algumas pessoas, já vi gente falar assim, olha, fui passado para trás, mas já dizia a Bíblia, né? Pobre do homem. Então, alguns de nós colocam no coração que o texto bíblico está dizendo que eu não posso confiar em ninguém. Isso não é uma verdade. Mas então, o que está trazendo aqui? Na verdade, o texto bíblico, no versículo 5, não está dizendo que eu não posso confiar em nenhuma pessoa. Eu, na verdade, não posso acreditar, que eu depositar a minha confiança na sabedoria, no poder, na bondade ou fidelidade dos homens, achando que os homens me trarão a resposta para os meus dilemas, ou acreditar que a outra pessoa seja a solução da minha vida. Já ouviu alguém falar assim, nossa,
se aquela pessoa me ajudasse, a minha vida melhoraria, as coisas iriam dar certo. É isso que o texto bíblico está trazendo para nós de não fazer, ou seja, nos outros, quer seja em nós mesmos, porque muitos de nós nos tornamos autossuficientes, e aí chega a dar até um ânimo, né, quando a gente fala assim, eu sou bom mesmo, eu sou um cara bom, e assim, eu não preciso de ninguém, para fazer as coisas, eu sou autossuficiente. E a repreensão desse texto cabe nos dois tipos dessas relações, tanto quando eu acredito que o outro é a solução para a minha vida, e quando eu acredito que eu sou mesmo a solução para mim mesmo. E a Bíblia então, o profeta Jeremias pega isso aqui, no momento conturbado da história de Israel, no reinado de Judá, e se levanta com uma voz, dizendo assim, gente, e especialmente ao rei, o rei Zedequias, falando assim, ô rei, presta atenção, você está acreditando que o homem é a solução para os nossos dilemas que nós estamos passando aqui? E qual que era o problema? O reinado do sul, já tomado, não tirado de Israel, mas tomado pelo exército da Babilônia, havia a opressão babilônica pelo rei Nabucodonosor. E o rei Zedequias ali, um rei mandado por outro reinado, estava ali, e aquele negócio já não estava bom para ele. Mas ele tinha um pensamento. O pensamento dele não era se acertar com Deus, restaurar a aliança, trazer exatamente o culto ao Senhor, mas o pensamento do rei era o seguinte: se eu me alinhar com o reino do Egito, eu vou botar a Babilônia para correr. O rei da Babilônia vai se ver comigo. E ele se esmerava, e ele acreditava que pelas relações dos homens daria certo ele se aliançar ali com o reino do Egito. A pergunta é, deu certo? Deu nada. Dali para frente o negócio só ficou pior. Foi levado a nação do reino do sul como cativeiro à Babilônia. Presta atenção, a gente está acreditando que a nossa confiança pelas coisas dos homens, e tem hora que a gente chama até isso de bonito, mas não é. E não é assim que Deus quer trabalhar conosco, porque quando Jeremias está dizendo isso, ele está fazendo uma repreensão ao povo. Presta atenção. E eu creio que essa repreensão serve para nós nos dias de hoje. E a pergunta talvez seria: em quem você confia? Ou em quem, ou quais as pessoas, em que instituições? Recentemente, vira e mexe, sai essas pesquisas do grau de confiança das instituições, né? A instituição mais acreditada, né, ou acreditada do povo brasileiro ainda é o Corpo de Bombeiros. E depois vem outras. A igreja já não é mais tão acreditada assim. Infelizmente, né? Bem da infelizmente. E eu pergunto, como nós que não vemos fisicamente o Senhor, vamos confiar em todas as coisas? Porque Jeremias faz um alerta do nosso coração. E nessa manhã tão bonita, que Deus nos alerte. Porque aqui começa a apresentar o seguinte, uma caminhada, porque Jeremias diz assim: pobre do homem que confia no homem, faz a força do seu braço, e se afasta do Senhor. Você consegue perceber a tragédia que começa a ser anunciada, quando um homem, uma mulher, ou as nossas vidas, começa a confiar em si mesmo? Por que é uma tragédia? Porque não há nada pior, nada mais atormentador, do que um homem e uma mulher distante do Senhor. O grande problema é que, muitas vezes, ou é possível sim as coisas humanamente estar muito bem, e o nosso coração está muito longe de Deus. E às vezes a gente não põe na balança que essa é a pior coisa que existe.
Não há nada mais terrível do que isso. Se afastar do Senhor, mas falar, minha vida está boa. Maravilhoso, humanamente dizendo. Mas longe de Deus. Fala, e aí? Que vantagem. Mas tudo que eu estou vivendo é uma expressão de Deus. Tá, mas você pode se perder nisso tudo. E o contrário também é verdade, né? Das coisas estarem na luta, muita dificuldade em algumas áreas, e você está com o coração bem perto de Deus, e está caminhando com Deus, porque luta não é sinônimo de distanciamento de Deus, e tampouco a bênção financeira, ou qualquer outro tipo de bênção, não é necessariamente sinônimo de que tudo está bem com Deus. Pode ser muitas vezes uma expressão, mas nem sempre. E eu pergunto que o texto apresenta essa questão que para mim é calamidade. Porque um homem que confia em si mesmo, automaticamente vai se distanciar no coração. E aí a gente pode se distanciar no coração de Deus quando a gente se acha muito bom, quando a gente já sabe muitas coisas, quando a gente já conheceu e já passou pela experiência, quando a gente está um bom tempo caminhando com Deus e começa a ser tomado por eu já vi de tudo na igreja, eu já fiz de tudo, então não preciso mais. E aí Deus coloca a gente às vezes no chão e fala assim, tu não sabe de nada. Nosso coração, pela alta confiança, alta e autoconfiança, acaba, vez ou outra, se distanciando do Senhor. E aqui o Jeremias ainda coloca mais um probleminha. Diante de tudo isso, ele fala assim, sabe como que tu vai ser? Sabe como você vai ser? Você vai ser que nem... Aí tem algumas versões que dão o nome da árvore, mas você vai ser que nem uma árvore no deserto. O versículo 6, especialmente, diz assim, você será solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, nos lugares dos secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias está dizendo o seguinte, além de afastado de Deus, você vai viver uma condição dessa, estará como uma árvore no deserto, ou seja, sozinho. Há um entendimento de que essa árvore, eu não vou tentar falar que minha pronúncia aqui não deu certo, zimbro, alguma coisa nesse sentido, é uma árvore amarga, de amargura. Olha que coisa maravilhosa. É isso que a gente vira quando confia em si mesmo, se acha e por consequência se distancia de Deus, se torna amargo e não verá quando vier o bem. Está tudo tranquilo? E aí às vezes ou outra a gente não está percebendo que nós estamos trilhando esse caminho. Se é fora da graça, seria um caminho da desgraça. E sem perceber que também pode estar chamando isso de maravilhoso, enquanto não se perceber. Que Deus nos dê graça e misericórdia para entender isso tudo. E diagnosticar, ou ler os sinais que se apresentam, porque Deus vai nos mostrando, Deus vai nos trazendo alertas, como Jeremias traz a Israel. E eu pergunto para nós, nessa manhã, de uma maneira muito simples, por que nós não confiamos em Deus? Obviamente, que a gente tem essa grande dificuldade, de viver numa sociedade, num tempo, que é mais fácil confiar naquilo que se apalpa, que se pega, e é totalmente comum. Para com isso. A gente quer, como crer num Deus que não se vê? De fato, pela fé, se tivesse exatamente a existência do Deus aqui, não seria fé, no sentido do ver, não seria fé. Então, por que a gente deixa de ir? E aqui não necessariamente pelo decorrer do texto, mas com algumas afirmações bíblicas. Eu pergunto para nós, ou trago, nós não confiamos, porque os resultados daquilo que nós esperamos em Deus, estão bem desenhados na nossa mente. Mas Deus está fazendo, às vezes de uma maneira que nós não esperamos.
e Deus está cumprindo a sua palavra. E eu te explico o que eu quero te dizer. Deixa eu contar um testemunho meu. Tenho hoje meus 32 anos, vivendo a experiência do pastorado, acho que 6 ou 7 anos, mas lá nos 16 para 17 anos, a gente começa, e eu vivenciei aquilo que nós chamamos de crise do chamado. Deus está chamando ou Deus não está chamando? Será que eu quero isso mesmo? Será que é o que Deus quer para mim? E a gente começa nesse vai e não vai da mente, sabe? É ou não é de Deus? Porque, de fato, não é um negócio... Se você pensa em ficar rico, vai fazer outra coisa. Você fala, Deus, será isso mesmo? E vai daqui, vai dali. Eu vivenciando essa experiência de se Deus está chamando ou não. E aí na minha igreja, a igreja, de certa maneira, reconhecia o chamado. E aí na nossa inocência de fé, a gente começa a falar, Deus, se é verdade mesmo, usa alguém para falar comigo, sabe? Esse negócio. E aí Deus na igreja começou a chamar lá, daí eu falei, não Deus, está muito fácil esse desafio, esse pessoal já me conhece, agora então para ter certeza que o Senhor está me chamando, eu queria que o Senhor pudesse usar alguém que não me conhece. Aí o negócio ficou mais difícil, né? E fui participar de um encontro da igreja, né, esses encontros que a igreja promove, nos carnavais, e servi no encontro, mas ajudando, trabalhando, né? E no final do encontro, o pastor Júnior, que não era pastor, que pregou aqui domingo, há 2 domingos eu acho, né? Não era pastor ainda, orou comigo, e lançou uma palavra sobre mim, falou do chamado. Eu falei, esse cara nem me conhece, está indo no caminho, mas ele soltou uma palavra que eu falei, é demais. Ele falou assim, que você, para mim, né, em primeira pessoa, como Deus falando, falou, o negócio está bom. Ele disse assim, que você irá às nações. A hora que ele falou isso, né, eu brinco que, pensando nisso, eu me senti o Billy Graham, né, sabe? Você vai vendo, sim, as multidões, aqueles estádios lotados, e o que você imagina? Vou pregar para o mundo todo. E aí, eu posso te dizer que Deus já cumpriu essa palavra. No ano de 2012 para 2013, ainda estava no seminário, mas tinha feito um combinado com Deus, tinha guardado um dinheiro, e falei, Deus, eu quero participar de um projeto missionário. E Deus me deu a oportunidade de ir para fora do país. Nós, com um grupo não da igreja metodista, nós fomos para o Chile e para a Bolívia. E aí até agora não tem nada bonito, porque fui eu mesmo que paguei, ninguém me chamou, eu me convidei, porque quando a gente pensa nos chamados, nas coisas de Deus, a gente acha que todo mundo vem para a gente, é aquele negócio que vai fluindo, sabe? Ninguém me chamou, eu falei, eu posso ir. E aí quando nós fomos no Chile, eu era o único seminarista mesmo, e aí tinha uma igreja que ninguém queria ir para pregar, e perguntaram se eu aceitaria ir. Eu falei, eu vou. E lá se cumpriu, de certa maneira, a palavra, né? Foi a primeira pregação internacional. Tinha 5 pessoas na Igreja Metodista Unida Pentecostal. E eu falei, Deus, cadê aquele negócio do Billy Graham, sabe? Uma multidão. No final dessa mesma programação do ministério, dali a gente partiu para a Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Mesma história, agora numa igreja presbiteriana renovada. E tive a oportunidade de ministrar, ali tinha um pouquinho mais de pessoas. Mas de uma que era uma nação, então no singular, que era Chile, com 2 virou plural, então a palavra se cumpriu. Mas a minha confiança estava em pensar que seria sempre as grandes multidões. E vez ou outra a gente está fazendo na nossa vida, colocou para o Senhor, que Deus faria assim, aquele negócio bem bonito, sabe? E Deus está cumprindo com a sua palavra de paz e de bem sobre nós. Só que a nossa confiança não se torna gerada nisso, porque não é tão glamuroso, ou como não necessariamente aconteceu. Eu quero dizer muito claro, que os resultados que Deus está trazendo para as nossas vidas, não tem a ver apenas com aqui e agora. Deus olha as nossas vidas como um todo. Deus está além do tempo. Então não espere, meu irmão e minha irmã, resultados que sejam apenas respostas para os dias de hoje. Deus está trabalhando conosco para uma eternidade. Caso você não pense nisso, então traga o seu olhar. Ah, mas Deus está desenhando uma história por toda a eternidade em nós. Mas se buscamos resultados
para hoje e para agora, seremos frustrados. Confiar em Deus é saber que Ele tem os resultados, mesmo que não seja aquilo que nós esperamos, e mesmo que o que esteja acontecendo não seja algo que eu chame de ser de Deus. Uma última testemunho sobre isso. Eu tenho um conhecido pastor, pessoal que é mais novo, sim, que conhece esses movimentos, talvez já tenha ouvido falar. Ele se chama Daniel Simão. Ele é pastor da igreja Zion Church, que era a antiga igreja Sião, só que ele é pastor em Quito, no Equador, né? É isso, né? Quito, Equador. Não falei bobagem, né? Que às vezes confundo com o Peru. E o pastor Daniel Simão era da igreja metodista, e recente eu vi um story dele de Instagram. Ele estava no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele falou assim, que no ano tal, ele estava lá na escola de missões da igreja metodista, num encontro de adolescentes. E o pastor desceu do púlpito, colocou a mão sobre ele, confirmou sobre a vida dele o chamado pastoral, e ali marcou a vida dele. Se a gente olhar um pastor descendo e tocando a vida de um adolescente, quem um dia vai dizer que grandes coisas acontecerão? O resultado ali é muito pequeno, porque quem é hoje o pastor Daniel Simão foi um cara que plantou uma igreja lá em Quito. A igreja é absurdamente grande, um negócio profundo, tão intenso, e eu trago o teu olhar para ver o quê? Que um pequeno sinal não necessariamente iria mostrar o que veio a ser, e na nossa confiança muitas vezes está nos resultados que a gente quer ver, desse negócio palpável, e com Deus não é assim. Então não confiamos porque quantas vezes a gente não vê aquilo que a gente espera. Misericórdia. Porque nós não confiamos, porque tiramos do nosso olhar que os planos de Deus são de paz e de bem. Sempre é isso de Deus. Mas pastor, está doendo o que eu estou passando. Deus tem planos de paz, porque todos nós se formos contar as nossas mazelas e dores, eu choro ouvindo a tua história, você chora ouvindo um lado da minha, todo mundo tem esse tempo difícil, mas uma certeza é que Deus está nisso tudo. Eu estou aprendendo a não tentar ter resposta para todas as coisas. Esses dias uma irmã ligou para mim e eu falei, irmã, não sei nem o que te dizer. Eu falei, mas uma coisa eu tenho convicção, Deus está nesse negócio, e Deus pode trazer para você a direção dele, mas não espere aquilo que você está imaginando certinho. É difícil, mas é um chamado de Deus. Nós não confiamos porque muitas vezes a gente está confundindo que estar fazendo é confiar e não descansar na presença de Deus. Eu queria trazer à memória o texto de Marta e Maria, quando Jesus, as irmãs de Lázaro, quando numa crise dela, elas chamam Jesus, mas no outro momento Jesus está na sua casa. A Marta está fazendo todas as coisas e a Maria está descansando aos pés do Senhor. Marta fica inquieta com a outra, né? Fala, ô Jesus, tanta coisa para fazer e a bonita aí está aí olhando para o nada, sabe? A gente não confia porque acreditou que fazer as coisas supostamente de Deus é responder a Deus e é confiar. Maria, nesse texto, está se relacionando com o Senhor. E quando se relacionamos com Deus, aprendemos a confiar. Porque no meio do relacionamento, Deus se revela a nós. E aí tem gente que fala assim, Deus, eu não ouço Deus. Deus não fala comigo. E aí a pergunta é muito simples. É o mais básico do básico, porque no final é tudo simples, tá? Você ora. Não ora. Você lê a palavra, de vez em quando, sabe? Só para falar que lê. Não lê. É difícil, né, Deus falar com você, porque o jeito que Ele disponibilizou para falar, tu não usa.
a gente esquece que no meio desse relacionamento Deus vai se mostrando, e vai gerando em nós confiança, e vai gerando em nós essa fé inabalável. Gente, biblicamente, todos os homens são abaláveis. Gideão, quando é chamado para enfrentar ali o outro exército, fala assim: não, eu sou o menor da minha casa. E o Senhor se revela e fala: tu, homem valente. Ele fala: não, você está errando aqui, o homem valente é outro, não sou eu não. Fala: tu é homem valente. A experiência dele, que no Antigo Testamento, com a revelação do anjo, é o próprio Deus. Nessa experiência ele se relaciona com Deus, e a sua confiança sobe, porque se relacionou. Não é fazer, primeiramente é se relacionar. Se relacione com Deus. E eu vou te dizer um negócio: a tua fé será alimentada, será fortalecida. Tu vai falar para o morto: levanta, porque se Deus colocar no teu coração, pode ser que aconteça. Deus vai te colocar em condições, pelo relacionamento com Ele, de orar por enfermidade, e Deus vai te colocar no teu coração, vez ou outra, de trazer consolo, porque situações Deus vai te dar a direção, e falar: ó, vai ser difícil. E ele fala: mas onde acontece isso? José, do Egito, quando chega para Faraó, lá vai explicar os sonhos, fala: Faraó, vai ter um tempo de vacas gordas, e depois um tempo de vaca magra. Por que José traz essa palavra e como? Porque José tinha um relacionamento com o Senhor, e pelo relacionamento trouxe revelação, e a revelação trouxe confiança. Nessa manhã, que o teu coração e o meu coração se anime. Fala: pastor, não estou confiando, então vamos dar um passo de relacionamento. Não é pelo muito fazer, mas se relacionar face a face com Deus. E aí a gente vai sair da porta ali, domingão gostoso no final, segunda-feira que inicia, cheio de luta para acontecer. Fala: Deus, mas eu me relaciono contigo, eu confio na tua direção. Nós muitas vezes nós não confiamos, porque ao ponto que eu acredito que é apenas me relacionar e não fazer, eu esqueço que confiar é também agir. Essa é a loucura do Evangelho, que a gente anda aqui, recebendo de Deus, do relacionamento, e colocando em prática. A carta de Tiago é muito clara ao dizer: a fé sem obras é morta. A confiança em Deus é fé absolutamente, é pura fé. E aí Tiago diz assim: você crê? Ele fala: eu creio. Então, se tu crê, homem, tu faz. Se você crê, você age. E aí, de certa maneira, algo tangível que podemos trazer é o seguinte: quando nós falamos de dízimos e as ofertas, você crê que Deus nos chamou para viver tudo isso? Sim, eu creio. Você crê na igreja? Creio. Então eu sou dizimista. Eu creio que Deus vai operar nas minhas finanças. Seja dizimista. Se creio, coloco em prática. Porque tem muitos de nós nessa nossa caminhada que está dizendo: eu creio em tudo que Deus fala para mim, eu confio que a palavra branda acalma o furor, como diz Provérbio, mas no meio da discussão, não é assim. Então, o que a palavra diz, o que eu creio? Mas esse é o dilema da nossa caminhada, de colocar em prática tudo aquilo que a gente crê. Mas esse é o chamado de Deus, porque a nossa confiança em Deus não é causa segunda. No segundo momento eu vou buscar o Senhor. Não, é o primeiro momento. Na crise, antes de tudo, eu busco Ele. E diante do que eu recebi, mesmo sendo um tanto quanto problema não, um tanto quanto difícil, nós caminhamos. Eu lembro o memorial, né? O que eu recebi do Senhor também vos entreguei, né? O que Jesus recebeu do Senhor?
lá no Getsemane. Morte e morte de cruz. E aí você já lembra, né? Se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pela experiência, pela fé, pelo receber de Deus, pelo relacionamento. Ele fala, Deus, mas é pegado esse trem aqui. Mas continuemos em fé, continuemos confiando, que Deus sabe o que está fazendo. Mexe, a confiança nossa em Deus, mexe com a nossa estrutura, abala o nosso mundo humano, tira a gente do lugar de comodismo. O amor de Deus e a fé que nós temos nele nos faz e nos refaz, nos arrebenta, humanamente dizendo, nos quebra, nos joga ao pó. Mas receber de Deus e confiar é depois, mesmo com tudo isso, bater a poeira e continuar caminhando. Então nessa manhã, Deus está nos chamando a confiar nisso tudo. Confie. Mas eu vou ficar paradinho? Se Deus falou para você ficar paradinho, você fica. Mas se Deus não falou para você ficar paradinho, você não fica. Você continua caminhando. Porque o crer não é somente ficar sentado e esperando que as coisas se resolvam como um passe de mágica. Eu creio, por exemplo, na vida da igreja. Eu creio na igreja como corpo de Cristo. Por isso eu continuo agindo e trabalhando naquilo que Deus me chamou. Eu creio que tudo vai dar certo e eu então também me envolvo para que tudo dê certo. Eu creio que tudo vai se resolver, mas também serei um agente de resolução. Porque esse crer, de acreditar apenas e não agir, é minimamente hipocrisia. Mas Deus nos chama pela confiança nele, crendo, né, e agindo. E por final, por que não confiamos? Porque a gente, às vezes, acreditou que do nosso jeito é melhor. Quando casei com a minha esposa, com a Amanda, eu sempre acho que do meu jeito é melhor, ela sempre acha que do jeito dela é melhor. E tem hora que a gente briga com Deus achando que o nosso jeito é melhor do que o de Deus. E aí eu trago aqui o próprio rei Zedequias. Ele achava que o jeito dele de libertar Israel da Babilônia era melhor. Qual que era o jeito dele? Se alinhar com o exército do Egito. A gente não percebe que a gente está fazendo isso com Deus. Deus, do meu jeito, é melhor. Você já fez o absurdo de ir no médico, assim como já tentei fazer, de falar para o médico o remédio que você precisa tomar? Você vai no médico, e aí você fala, doutor, eu não vim aqui para consulta. Eu vim aqui para você me passar o remédio que eu preciso. E aí o médico, tem vez que ele dá, né? Aí ele fala assim, mas deixa eu te perguntar. Aí ele fala, não, toma isso não, gente. Vai desse jeito não. Seja qualquer outra área, né? A gente vê muito isso. De pessoas falando para quem tem a direção, como que ela tem que direcionar. E aí, trazendo para a caminhada pastoral, quando a esposa está brava com o marido, ela liga para o pastor e fala assim, pastor, você precisa visitar o meu marido. E chegando lá, você fala isso, isso e isso para ele. E aí uma vez uma irmã fez isso comigo, eu falei, irmã, mas se eu falar isso, ele vai saber que foi você que me falou, vai dar outro problema, tá? Ele vai brigar com você em casa. Não, pastor, você tem que ir comendo pelas beiradas, porque daí ele fala. Eu falei, aham. Eu falei, certinho. Eu falei, não dá certo isso. Eu falei, não dá certo. Eu falei assim, ele vai brigar com você em casa, depois você vai ligar que ele brigou. Eu falei assim, aí nesse caso eu falo assim, vamos nós dois, nós todos, né, caminhar com Jesus.
sempre o primeiro passo é buscar a presença dEle. Sempre. E vai ser sempre isso. Então, meu irmão, hoje eu queria te levar a entender que confiar é confiar. O Salmo 37:5 é bem claro. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. É difícil mesmo. Mas aí, diferente do tempos antigos, do tempo antes de Cristo, nós temos o Espírito Santo sobre nós. Quando a nossa mão não alcança, se for vontade de Deus, Ele vai nos ajudar a estendê-la. Quando o nosso passo quer ir adiante, se for vontade de Deus, Deus vai nos pegar pelo braço e vai nos colocar ali. Mas se não for vontade de Deus, não tenta dar o passo não. Nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que confiança é um tratado desde o Antigo Testamento quanto no Novo. Nós vamos vendo homens e mulheres passando, e nas suas lutas de fé, de confiança, de colocar a mão no arado, e querer soltar, de querer caminhar e desistir. Isso é algo que tem acontecido na vida dos homens e das mulheres. A confiança também não é uma sugestão de Deus para nós. Olha, se você achar legal, você confia na minha direção. Você acha que é isso que Deus fala para nós? Não é, mas é uma fala, vem, sem perguntar os pormenores, mas vem. Abraão, e vem caminhando, homens e mulheres, muitas vezes com suas crises de fé, com seus retrocessos, Pedro no Novo Testamento. Confiar, o fato de confiar não é fácil, e o Senhor sabe que não é. Mas é o chamado. Então, todas as vezes que no nosso coração começar a brotar sinais de orgulho, de força que nós temos em nós mesmos, eu quero te falar, retroceda. Se necessário, e provavelmente seja, se arrependa. E fala, Senhor, eu preciso voltar a confiar. Pela Tua presença. Nós temos muitas lutas. A sua, diferente da minha. Mas o Senhor chama você e eu, juntos na mesma caminhada, a confiar. Hoje você confia um pouco, amanhã o Senhor vai te chamar para confiar ainda mais do que você está confiando hoje. Em atos de fé, certamente Deus vai te convidar a passos com Ele mais largos. Confiar é um chamado para todo o tempo da vida do cristão. Começamos lá no início, quando a gente aceita Jesus. E lá no final da nossa vida, continuaremos confiando. Para nós praticarmos durante essa semana, como confiar se nós não o conhecemos? Pastor, eu quero confiar mais em Deus. Conselho simples, conheça Ele mais. Conheça Ele mais. Eu te garanto que você vai ter revelação dEle. Assim como os anjos estão cantando durante toda a sua existência, que santo, santo é o Senhor, e isso é uma expressão de, uau, como Deus é. Nós ficaremos sempre impressionados com toda a revelação que Deus nos dará. Então, se lance a confiar nele ainda mais. O louvor, que pode cantar uma canção, por favor, para a gente orar no final? E acima de tudo, pela palavra do Senhor, coloque em prática aquilo que Ele te chamou. Será que Deus vai cumprir com a sua palavra? Talvez seja a pergunta do teu coração. E a resposta é, certamente. Certamente Deus vai cumprir com a palavra dEle, não necessariamente com o que você achou que Ele vai cumprir. Mas te garanto, que assim como a palavra dele diz que os seus planos são maiores do que os meus, moleque, tu venceu. Deus está olhando por toda a eternidade. A gente vai caminhando, confiando nesse tempo. Entregar e confiar ao Senhor nunca será uma perca. Na verdade, sempre será um ato de fé. Eu queria nessa manhã orar com você. Se há alguma área da tua vida que ainda precisa ser, ou melhor, que precisa ser mais exercitada
no plano da confiança. Pastor, mas o resultado, meu irmão, vamos deixar o resultado para o Senhor? Porque isso que eu estou te dizendo é uma dor do meu coração, no sentido de, o resultado é do Senhor. Eu queria fazer algumas coisas na minha vida, mas eu não posso, somente o Senhor. Eu queria te convidar a fechar seus olhos. Se você pode se colocar em pé, vamos ficar um tempo em pé. E eu quero orar com você nesse sentido da confiança, de se lançar nele. Porque eu quero que o teu coração nessa manhã possa ser animado, possa ser alegrado, mais uma vez. Ouça essa canção um pouquinho. Te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Amém, Jesus. Amém, Jesus. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo que simplesmente longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Amém. Quero orar com você, meu irmão e minha irmã, nesse ato de confiança do Deus que é por nós, sim, e que nos convida a confiar. Eu quero te convidar a lançar sobre Ele todas as vossas ansiedades, assim como o texto bíblico nos diz. Lance ao Senhor nessa manhã toda essa dor do teu coração, toda a inquietude da alma, tudo aquilo que tem tirado o teu sono, a tua paz, sabendo que Deus está conosco. Pai, no nome de Jesus, eu quero com os meus irmãos nessa manhã, Pai, que o coração nosso seja animado por fé e esperança de um Deus que não está à mercê, Pai, que não está distante de nós, ó Pai, mas um Deus que tem trabalhado pelo seu povo. Então quero pedir, Pai, que os nossos corações sejam animados de fé em fé, pelo que o Senhor está fazendo, Pai, nesse chamado de confiança em Ti, Pai. Nós cremos, Senhor, Pai, que o Senhor tem a resposta melhor, a saída para as nossas vidas, ó Pai. E quero pedir que essa unção, Pai, do Senhor, de confiar em Ti, Pai, com os olhos fechados, ó Pai, como uma criança que pega na mão do seu Pai e tem a confiança plena que está sendo guiada, Pai, que o Senhor assim nos conduza, Pai, sabendo que o Senhor nunca nos levaria por lugares obscuros, ó Pai, mas e mesmo que nós andemos por esse tempo tão difícil, o Senhor nos pega pela mão e nos conduz seguros na Tua presença, Pai. E nessa manhã, Pai, eu quero sair daqui dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que mesmo em dias maus, o Senhor abre os nossos olhos e nos mostra que o Senhor continua fazendo. Em nome de Jesus. Amém e amém.